Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por, nesta noite, estar com vocês, acreditando que Ele até aqui ajudou os irmãos e vai continuar ajudando. Agradecer pela vida do pastor Sócio. O pastor Sócio só lembrou dos momentos bons, né? Dos elogios, das boas qualidades. Graças a Deus que ele não expôs as outras qualidades. Quando ele estava falando de é meu pastor, a esposa dele, a Irmã Betiana, dizia: só falta trabalho, né? Muito trabalho. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que nós estamos revendo, o pastor Hamilton, este servo do Senhor, companheiro, a família do pastor Sócio, né? Herbert, sempre saiu na frente dos irmãos, de Stephanie, de Josué, e hoje Josué está diácono e você está quase evangelista, né, Herbert? Os irmãos aqui, a irmã Nádia, que há muito tempo que eu não tinha visto, nosso irmão Romeu, Rogério, é um prazer, depois de quase 5 anos, eu nem sei quanto é que tem que a gente não se vê, né? Eu sei que tem uma irmã que tem quase 6 anos que eu não vou lá, a nossa irmã Rita. E agradecer a Deus porque nessa noite é uma noite que nós viemos comungar a melhor coisa de nossas vidas, que é a esperança no Senhor. Pastor Jader, eu lembro que eu sempre ficava chateado com ele, que no culto ele mais fazia filmar do que adorar. Hoje a gente percebe que é importante, né, pastor? Porque quando mandam pra gente fotos e vídeos do passado, a gente lembra dos bons momentos. E é bom que todos os irmãos que lembram dos bons momentos, guardaram a palavra, estão alimentando-se dela e continuando na obra do Senhor. São 5 anos de dificuldade, de luta, de batalha. O país e o mundo passou por dificuldades, mas graças a Deus a igreja continua de pé. Os irmãos continuam avançando no Senhor. E a minha filha maravilhosa, né, Esther? A mais velha já esteve aqui congregando com o pastor Sóstenes, aprendeu, serviu. Nosso outro filho está viajando, o Jonadab, mas que também está devendo aqui à congregação. Os irmãos, pelo pastor Sóstenes, devem estar cientes das nossas dificuldades de estar aqui com os irmãos e o nosso cuidado em relação à igreja para continuar a obra do Senhor sem trazer nenhum tipo de empecilho. Fique de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu não vou demorar muito tempo. Eu não sei pregar em pouco tempo. Eu não sei. Mas eu vou dar um jeito aqui de transmitir. Quando eu vi o tempo, eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que o Senhor me dar uma mensagem aqui para pregar, porque eu não tenho como pregar uma mensagem dessa num tempo curto desse. O culto já vai terminar. Mas aí Deus usou a irmã Rosane e cantou um louvor que disse que existe algo bom para a gente. Então eu disse: então eu vou ficar na mensagem que o Senhor me deu. Amém? Livro do Apocalipse, eu quero que vocês abram. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler 2 versículos da Bíblia. E vamos lembrar que o Senhor vai estar conosco até a consumação dos séculos. Quem acredita que Deus vai continuar com você até o final, diga glória a Deus. Diga: Senhor, eu acredito em todas as suas promessas na minha vida. Livro do Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 11 e o versículo de número 19. O 11 e o 19. Encontrou? Diga glória a Deus. Que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Versículo de número 19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Feche os olhos. Senhor,
Nós queremos que as tuas mãos estejam sobre nossos entendimentos, sobre nossos pensamentos, sobre a vida de cada um dos teus filhos, para entender a tua vontade e perceber, Senhor, que o Senhor, com o cuidado que tem com a tua igreja, ainda nos exorta para continuarmos até o fim, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Tem um pastor amigo meu que diz assim: eu não sou cantor, mas sou adorador. Lembra quem é o pastor Sóstenes? E cantar junto do pastor Hamilton, de Rosânia, Vanessa, não é fácil. Mas eu queria que você meditasse na letra deste louvor, que fala um pouco da sua vida, da minha vida e do que precisamos fazer. Se a banda pegar aí, eu tiro e você leva. Eu vou tentar cantar. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta e ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim há tanto tempo eu já teria parado. Mas toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece, me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele. Cante. Não parei. Foi por causa dele. E consegui seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus eu sei, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Pode pegar o teclado aí, embora. Deus lhe fortalece no momento que você pensa em parar. Estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece para me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi
por causa dele que me levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. E decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo A lutar por causa de Jesus. e sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá e Porque quando quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Diga, eu estou aqui por causa dele. Diga, eu vim aqui por causa dele. Então vamos ver o que Jesus vai fazer, porque você ainda faz tudo por causa dele. Neste livro, conhecido por toda a igreja, ou se não conhecido, deve ser conhecido por todos os crentes, porque no ano 90, depois que a igreja ela começa a se consolidar e ainda debaixo de uma grande perseguição, o apóstolo João, conhecido como o apóstolo mais amoroso do grupo de Jesus, dos 12, está em uma cadeia de trabalho, vivendo como escravo na ilha de Patmos. E como todo sofrimento traz sempre um caos na vida de qualquer pessoa, não só a igreja de Jesus. A igreja naquele período percebia que o mundo romano estava massacrando, porque a perseguição, as mortes eram muito grandes com a igreja. Alguns apóstolos perdiam as suas cabeças, como Tiago. Outros eram degolados, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Outros eram flechados, como aconteceu com Tiago, que não era o irmão de Jesus. Então a igreja vivia um caos, um momento difícil, e a igreja precisava de uma consolação, porque o período que a igreja vivia, a fase que a igreja vivia, é como que estivesse diante da igreja um véu que só demonstrava as dificuldades. Os irmãos sabem o que é diante da sua vida quando você está em um momento de luta, de batalha, no momento que você não enxerga nada a menos os problemas que estão diante de você. A igreja primitiva naquele período, ela estava vivendo esta fase. Ela via apenas as perseguições, ela via apenas as percas dos seus apóstolos, famílias que perdiam propriedades. Os crentes naquela época perdiam os seus filhos, eram ameaçados de todas as formas para negar a fé, para deixar de continuar na fé. Estava ficando muito difícil para a igreja, e o último apóstolo que sofria e que estava vivo era João. Enquanto a igreja estava sofrendo, os crentes estavam precisando do consolo de Jesus, precisando da graça de Jesus. Os apóstolos que haviam sido mortos, a igreja continuava sendo massacrada. O apóstolo Paulo neste período já tinha passado a sua fase. Então, diante do quadro que a igreja vivia, mesmo diante da perseverança, era um momento de escuridão. Segundo os historiadores, naquele período, ser crente era motivo de ser espetáculo. Ser crente não era o mérito que nós estamos tendo hoje, onde podemos nos reunir, onde podemos cantar, adorar a Deus. Naquela época não tinha este mérito. Ser crente era ser um inimigo do Estado naquela época. Os crentes, eles tinham que se esconder. Existiam momentos que, para se identificar com os irmãos, não era a paz do Senhor, não era shalom,
um com o outro. Era um sinal do peixe que se colocava no chão quando alguém queria se identificar: eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus. A vida da igreja naquela época, quando se descobria um grupo ou uma família que se reunia para fazer culto, era levado até o Sinédrio, e quando levado ao Sinédrio, voltava ao Coliseu para, como espetáculo, ser lançado aos leões e aos tigres. As famílias se reuniam dentro do lugar onde o espetáculo era homens brigando, os chamados gladiadores. Desta vez as multidões vinham para beber vinho e comer pão e assistir o espetáculo de famílias, de jovens, de mulheres que seriam tapados, seriam degolados pelos leões. E aquelas famílias se reuniam com medo, uma segurava na mão dos outros e começavam a orar, e o anjo do Senhor não descia para proteger os crentes, os irmãos, nem tão pouco os irmãos eram impedidos de ser comidos pelos leões. Os leões degolavam, outros saíam correndo, os leões arrebatavam, e os crentes iam morrendo nas arenas. E ser crente naquele período era muito difícil. Outras famílias eram levadas para uma estaca, colocava fogo na estaca. Tinha um bispo de Esmirna chamado Policarpo. Colocaram ele uma vez numa fogueira e disseram: Policarpo, ainda tem tempo de você negar esse Jesus, o impostor, para que você possa ficar vivo, e nós não acenderemos a fogueira. E ele, mesmo vendo, queria morrer, queria sofrer, ele estava vendo os irmãos morrendo, ele dizia: não, acenda a fogueira mais rápido, faça queimar mais depressa, porque quanto mais rápido queimar a fogueira, quanto mais rápido eu morrer, eu verei o meu Senhor face a face na glória. Isto era sinônimo de ser igreja. Um período difícil, um período que o seu dinheiro era confiscado, sua casa era confiscada, seu território era confiscado, sua plantação era confiscada. Será que valia a pena continuar nesta fé, onde parecia que estava sendo dizimado esta família, estava parecendo que ia acabar com o projeto de um homem chamado Jesus, que morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou, apareceu aos discípulos 40 dias, mas depois some em uma nuvem e disse que iria voltar, e fica os discípulos anunciando, curando, o Senhor batizando com o Espírito Santo, mas o caos da perseguição era muito grande, e quando a igreja estava parecendo que ia perder a esperança, aí o Senhor Jesus aparece a este servo do Senhor, a João, e diz: eu vou fazer algo de especial para a minha igreja, eu vou revelar à minha igreja as coisas que estão acontecendo, as coisas que vão acontecer depois desta. Então o Senhor se apresenta a João mesmo prisioneiro, mesmo sem muita alimentação. João de repente recebe a visita de um anjo, e o anjo disse: João, o que você vai ver, você vai precisar escrever, você vai precisar enviar às 7 igrejas. Por quê? Porque estas igrejas eram as igrejas sede que estava cuidando das outras igrejas. Quando este anjo fala com João, ele pega João e leva para uma visão espetacular. João diz que de repente vê um catiçal de ouro e ver fogo nesses catiçais, e no meio dos 7 catiçais ele vê um homem vestido de um vestido branco, com um cinto de ouro no peito, os seus pés como um latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, a sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e de repente este homem disse: João, eu sou aquele que foi morto, eu revivi e estou vivo para todo sempre, eu tenho a chave da morte e do inferno. João, eu sou o alfa e sou o ômega, eu sou o princípio e sou o fim. O que você está vendo, João, você vai escrever, você vai enviar às igrejas e vai falar tudo que eu vou mostrar para você.
Depois que João começa a ver, no capítulo de número 1 do Apocalipse, João começa a descrever o que o anjo começa a falar para as 7 igrejas. A primeira igreja, que era a igreja de Éfeso, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que se esforçava muito, trabalhava muito, eram os crentes movimentados na fé, eram os crentes que mesmo com perseguição não se cansava de trabalhar para Jesus. Porém, aquela igreja havia perdido o primeiro amor, a primeira paixão que tinha por Jesus. Aquela igreja havia abandonado, havia caído na fé, havia deixado o principal, que não é muito trabalho, não é muita agitação, porque foi isto que Maria fez. Ela estava muito preocupada com as coisas da vida e esquecendo de estar aprendendo aos pés de Jesus. A igreja de Éfeso era a igreja que havia abandonado o primeiro amor. Quando o pastor me fala e me lembra dos períodos de jejum de 3 dias, jejuns constantes, me faz lembrar que a igreja de hoje, ela não sabe mais o que é jejum, a igreja não sabe mais o que é oração. Vocês sabem disso. Nós estamos numa era de uma geração que não sabe o que é orar, não tem força para orar, não consegue ficar junto com Jesus conversando muito tempo, já perdeu a graça do primeiro amor, já perdeu aquele sentimento apaixonável por Jesus. Aquela igreja de Éfeso estava naquela situação, mas ele disse: olha, eu tenho uma palavra para vocês, arrependa-te e volta-te ao primeiro amor, para que eu não tire vocês da posição de catiçal que vocês estão. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, é uma igreja pobre, uma igreja sofredora, uma igreja que não tinha riqueza, mas uma igreja que perseverava na fé. Perdeu seu discípulo, perdeu seu anjo, mas uma igreja que continuava fiel. E o Senhor disse: fiquem fiel até a morte, porque eu vou dar coroa de vida e de vitória para vocês. A igreja de Pérgamo era uma igreja difícil. A igreja de Tiatira era uma igreja que vivia uma dissolução cristã, era uma igreja que já estava voltando ao período da idolatria, era uma igreja que estava voltando-se aos costumes de Jezabel. Jezabel ensinava e Balaão a comer sacrifício de idolatria. Todos nós sabemos, 25 de dezembro, o mundo cristão comemora o nascimento de Jesus, o mundo pagão comemora a vinda do Papai Noel, o mundo céltico comemora a árvore de Natal. Naquela época, a igreja já estava voltando a fazer as estruturas pagãs e abandonar a verdadeira adoração. E isto nós estamos vendo, igrejas que estão voltando à vida do paganismo, onde os seus ídolos é a Páscoa, onde os seus ídolos é o São João, onde os seus ídolos é o Natal. Esquece que tem que anunciar o nascimento, a morte e a vinda de Jesus, mas não, estão preocupados com a ceia que coloca na mesa, com o período mundano, e esquecendo de um Deus que um dia vai tocar a sua trombeta e vai chamar os verdadeiros escolhidos para estar na glória. A igreja de Tiatira, a mesma situação da igreja de Pérgamo, vivendo uma vida onde os nicolaítas tinham prioridade na doutrina. Nicolaíta era a doutrina da fornicação. Os homens podiam fornicar, as mulheres podiam se prostituir e não existia correção. Nós vivemos esse período, nós vivemos uma igreja onde não tem mais valores, onde o valor familiar está pautado no mundo. Hoje os direitos são iguais, a Bíblia não é mais a aplicação da doutrina. Eles estão com comichão nos ouvidos, não sofrem mais a sã doutrina, como diz o apóstolo, não vivem mais a sã doutrina. Os conceitos
atributos divinos, e aquela igreja estava vivendo isto, e ele disse: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou surpreender vocês, eu vou voltar e vocês vão ser surpreendidos. Vem a igreja de Sardes, uma igreja que estava vestindo vestes brancas, mas estava manchada com pecado. Existiam os evangélicos naquela época que viviam como crentes, mas suas vestes espirituais eram manchadas. A igreja de Laodiceia, que era uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja que pensava que tinha riqueza. E é verdade, pastor, os crentes não podem ser ricos? Podem, devem, mas quando se entende que a riqueza supera a presença de Deus, se torna uma igreja pobre, se torna uma igreja cega, porque riqueza não mostra o mundo espiritual, riqueza não destrói as potestades e os principados, não derruba barreiras. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia baseada no poder econômico, vivia debaixo desta crença: se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Mas esqueceu que a igreja de Jesus era uma igreja que foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Quando Pedro olha para aquele coxo e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Como é a igreja de hoje? É a igreja da enfermidade, é onde os evangélicos estão mais doentes do que os próprios pecadores. Então por isto não mais pregam a cura divina, porque ela é empobrecida na fé, ela não tem mais poder nem para curar as suas próprias feridas, quanto mais a ferida do mundo. Esta noite você pode viver a palavra do Senhor e mudar de vida, para você ser um homem, uma mulher curada pelo poder do Espírito Santo, para que você não precise mais ser um doente espiritual. Não se ora mais pelos enfermos, porque não se tem mais fé que Jesus cura. Igreja dos direitos, Laodiceia, igreja que tinha uma perseverança de Filadélfia. E o Senhor disse: vocês sim também, vocês sim estão no caminho certo, vocês estão perseverando na palavra da minha paciência, vocês estão guardando minha palavra, e eu vou guardar vocês também da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a coroa de vocês. Os falsos que congregam e que dizem que são congregação, eles são sinagogas de Satanás. Eu vou fazer com que eles venham, se prostrem aos teus pés e saibam que eu amo vocês. Todos aqueles que amam a Jesus guarda as suas palavras, e quem guarda as palavras de Jesus é amado do Senhor. Foi a única igreja que ouviu o texto: eu amo vocês, saibam que eu te amo. Depois que João recebe a instrução do anjo, diz que ele foi arrebatado ao céu. No capítulo 4, ele vê uma porta no céu e ele é arrebatado. Quando ele é arrebatado, ele vê um trono, ele vê um mar de vidro brilhante, lindo, maravilhoso. E o que estava sentado no trono tinha uma face como se fosse uma pedra reluzente de jaspe. E diante do trono tinha 24 tronos e 24 anciões. E no meio do trono também tinham 4 animais com 4 faces: face de homem, face de águia, face de leão e face de boi. Quando João vê aquele cenário, João fica abismado, porque ele não consegue identificar quem é que está naquele trono. Mas ele vê uma luz muito forte. De repente ele vê os anjos, os 4 animais, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor dos exércitos. E os 24 anciões jogando suas coroas para aquele que vive e reina para todo sempre. De repente os olhos de João abrem novamente, e aparece do lado daquele trono um livro selado, e que ninguém podia abrir aqueles selos. Era um livro vedado, ninguém podia saber o que tinha nele. E começou-se no céu a dizer: ninguém na terra nem no céu foi achado digno de abrir o livro e os seus 7 selos. João teve vontade de conhecer, de
saber o que estava naquele selo e começou a chorar muito. E o anjo chega para ele e disse: não, João, não chores não, porque está aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e que reviveu e que com teu sangue comprou homens de toda a tribo, nação para Deus. Ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. O cordeiro abre o primeiro selo e ele começa a perceber que vem um homem vestido de um branco animal, um cavalo branco, com uma coroa na sua cabeça. E a voz disse: vem e vê. O anjo diz: vem e vê. Ele sai com a espada e com a flecha na mão. O segundo selo é aberto. Vem um outro animal vermelho, vem com a espada, mata uma terça parte dos homens da terra. O terceiro é um animal preto e vem com a balança na sua mão. E João, preocupado, aquele homem ouve uma voz dizer do trono: não danifique o azeite, não danifiques o vinho, não tenha cuidado com a cevada e com o alimento. No quarto selo que se abre, vem um outro animal amarelo, um cavalo amarelo, e sobre ele a morte e o inferno, e os homens que morriam, sua terça parte pelas doenças, pelas feras e pela espada. Este período é o período onde a terra, este mundo vai passar, este mundo vai viver, que é conhecido como o período da grande tribulação. O anticristo vai reinar, os governos vão se unir, e ele virá como um cavaleiro da paz. Logo após ele virá a guerra, depois da guerra virá a fome, a escassez de alimento, e depois da escassez de alimento, os animais vão estar em desacordo com o ecossistema e vão atacar os homens, vão sair das seus habitats para atacar os homens, e através da espada do sangue da guerra, os homens vão morrer. No capítulo 6 do Apocalipse ainda fala do quinto selo, que quando é aberto, a terra começa a sofrer, o céu começa a sofrer uma atividade cósmica. O céu se abre, os homens veem o trono de Deus, as estrelas caem na terra, o sol é ferido, a lua é ferida, e os homens começam a se esconder, porque os montes se movem, há uma chuva de pedra na terra, todos os montes e ilhas são movidos do seu lugar, e de repente os homens percebem que estão vivendo um caos, mediante um governo chamado de paz e de tranquilidade. Pastor, o que acontece depois disto? Capítulo 7 diz que um anjo sai e encontra 144 mil que são de 12 tribos de Israel. São homens que estão aqui, são judeus, são israelitas, são considerados de 20 anos para cima. Crianças e jovens adolescentes não são contados. Então 144 mil não é o valor exato dos números dos escolhidos. De repente eles estão na terra e o anjo diz: eu tenho que assinalar na testa esses homens, porque eles não podem sofrer as coisas que virão sobre a terra. Como nós estamos vendo hoje Israel, os judeus sofrendo com a guerra que existe contra eles. Naquele período os escolhidos não vão sofrer, porque estarão assinalados nas suas testas. Ainda no capítulo de número 7, João vê uma segunda visão, é diferente, não são judeus. Ele disse: eu estou vendo uma grande multidão com palmas nas mãos, cantando um cântico diferente. Não era o cântico de Moisés, cantando ao rei e ao cordeiro. Ele começa a perguntar: vem cá, quem são eles? De onde são? Aí o anjo disse: estes são os que vieram de grande tribulação, estes são os que vieram da terra e lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro, para ter direito a estar diante do trono. O cordeiro vai guardar eles, proteger eles com sua sombra. Irmãos, o que é que significa isto? Israel na terra vai ser protegido, mas quando estas coisas começarem a acontecer na terra, aqueles que estão adorando a Deus, aqueles que estão vivendo uma vida digna de adoração, de serviço ao Senhor, vai estar no meio desta grande multidão. Então você certamente vai estar lá, eu vou estar lá, porque custe o que custar, não perderemos a nossa salvação.
João diz que começa no capítulo 7, encerrando até o capítulo 8. Ele vê outra visão importante que a terra vai passar. Ele vê algo de grande importância para a igreja. Ele diz que diante do trono ele vê um anjo pegando incenso e colocando dentro do incensário com orações dos santos e respondendo. Todas as vezes que você ora, sua oração sobe como incenso. Então se você é santo, você ora. Mas pastor, eu pequei, como é que eu oro? Faz a oração do publicano. Faz a oração do publicano. Esquece a oração do judeu. O judeu disse: Senhor, eu não sou que nem estes homens pecadores. Batia no peito. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Eu jejuo 2 vezes na semana. E Deus não consegue ouvir oração de gente arrogante e prepotente. Faz a oração do publicano, que Deus ouve. Qual é a oração do publicano? É chegar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu não tenho dignidade nem de olhar para os céus. E esta oração sim, Deus ouve, porque o sangue de Jesus é quem purifica o homem dos seus pecados. Primeira trombeta é tocada, 1/3 da terra e das árvores é queimada, de todo o planeta. Enquanto a COP está discutindo sobre o controle climático, Deus já está preparando uma destruição em massa para a terra. 1/3 das árvores é destruída, 1/3 das frutas são destruídos, da flora e da fauna é destruído. Quando o anjo toca a segunda trombeta, vem uma coisa ardendo e bate nas águas dos mares, e 1/3 de toda a água do planeta, dos mares, é transformada em sangue. Outra estrela cai do céu e bate nas fontes das águas, e 1/3 de todos os rios e lençóis freáticos de água salgada, de água doce, se tornam em águas amargas. Os homens começam a ter maiores dificuldades para encontrar água, mesmo sendo do mar. De repente, na 5ª trombeta, quando é tocado, a Bíblia diz que cai uma grande estrela e o poço do abismo, fale comigo, poço do abismo, porque existe o abismo e o poço, é como se fosse uma casa e um porão. No poço do abismo há demônios, é o lugar mais sujo do inferno. Quando esta estrela bate, abre-se, e esses demônios, que são centenas de milhares, ele vem para a terra. O texto diz que eles tinham um rei chamado Apolion, e em grego é Abaddon, é o próprio Satanás, o adversário. E quando ele chega na terra, eles começam a atacar os homens, e os homens passam a ter uma chaga má, uma chaga maligna, e começam a sentir dores, e são dores de 5 meses. É pior do que o Covid, porque se o Covid matou muita gente e fez muita gente sofrer, neste período esta praga é um chamado de uma praga, uma pestilência demoníaca, onde as pessoas vão sofrer de dor. A Bíblia diz que os homens vão procurar a morte, e a morte vai fugir deles, mas durante 5 meses todos os homens sofrerão esta pestilência. Aí vem a 6ª trombeta, toca-se lá no Eufrates, uma região conhecida como o Oriente Médio, onde está o Irã, onde está o Iraque, onde está a Arábia Saudita, a Síria, o Líbano, onde está uma grande parte dos afegãos. Aquele rio Eufrates vai ser solto 4 anjos, e esses 4 anjos vai reunir 200 milhões de soldados, que hoje apenas a Índia está chegando a quase 200 milhões de habitantes. São 200 milhões de soldados. Entende-se, alguns estudiosos, que esses demônios que são soltos, esses 4 principados, são demônios que não queriam obedecer nem a Deus e nem seguir a Lucifer. Eles são tão terríveis, eles são tão dinâmicos em batalha, que eles estão presos até o dia de hoje. Deus vai soltar eles, e o Oriente Médio vai ter uma reunião de 200 milhões de soldados para lutar contra o povo santo na cidade de Jerusalém. Aquela cidade, segundo a Bíblia, estes homens que são diferentes, que vêm com cabeça de cavalo, com cabeça, com
cabelo de mulher, com dente de leões, eles de fato são demônios e são soldados, porque eles matam a terra, matam os homens com o fogo e com a fumaça que sai. São tanques de guerra que vão ter uma grande batalha, conhecida no Vale de Josafá, conhecida como a Batalha do Armagedon. No capítulo de número 9 está descrito as trombetas que vão ser tocadas depois do grande dia dos selos que serão abertos. Pulando para nós adiantarmos, a igreja tem uma outra fase, o mundo tem uma outra fase, que é a fase dos cálice da ira de Deus. No capítulo 16, depois que passa os capítulos, do capítulo de número 10 do livrinho, do 11 das duas testemunhas, do capítulo 12 da mulher e o dragão, do capítulo 13 da besta que sai das nações, do mar e da besta que sai da terra, o capítulo 14 que mostra a grande ceifa, a grande batalha que vai acontecer no Armagedon. Segundo a Bíblia, nesse texto vai ter uma guerra tão grande que o sangue daquela batalha vai chegar a 1,64 m de altura. Os homens vão nadar no sangue. Vai ser uma das piores e mais sangrentas batalhas que vai existir. A extensão desta batalha é de 284 quilômetros, de homens brigando e lutando pelo poder. E a igreja de Jesus, novamente no capítulo 15, ela é enxergada, ela é vista como a igreja que durante este período vai estar diante do Cordeiro de dia e de noite, adorando a Ele e magnificando o seu nome. Só para concluir, no capítulo de número 16, João vê 7 anjos diante daquele mesmo trono, e uma voz diz aos 7 anjos: pegue cada um de vocês 7 taças. Cada um pega uma taça, e o primeiro, quando derrama a sua taça na terra, a Bíblia diz que existe uma saraiva, existe uma doença, uma pestilência, que dessa vez pega no corpo, não é na alma dos homens. Vai existir uma pestilência maligna, cancerígena. Eu acredito que pelo descorrer do texto vai ser pior do que o câncer de pele. Vai ser um câncer de pele que vai trazer dor nos homens. Porque no próximo versículo diz que quando o segundo anjo coloca e joga a sua taça sobre a terra, uma grande pedra cai do céu, ou melhor, a própria taça, quando cai na terra, todos os mares e continentes são transformados em sangue. Todos os navios, todos os peixes são mortos, os navios são afundados. O mar azul que você contempla hoje, naquele dia vai ser sangue. O outro anjo derrama a sua taça e vai para as fontes das águas. Todas as fontes das águas se transformam em sangue. O que é que os homens terão para beber? Sangue. Mas está com sede? Sangue. Quando o quarto anjo derrama a sua taça, a Bíblia diz que o sol, ele sofre uma metamorfose. Ele aquece. E Deus pune os homens com grandes calores. Os homens começam a sentir os seus olhos arderem de calores. Se 40 graus, se 50 graus está fazendo sofrer, imagine pelo calor. Imagine 100 graus Celsius fazendo com que os homens, porque a terra, e ontem, por incrível que pareça, uma das pesquisas científicas descobriu uma cratera no sol. O que a Bíblia já está prevendo, ele diz que vai ter uma grande chuva cósmica se isto continuar acontecendo. E é o que a Bíblia diz, que depois que os homens são abrasados com grandes calores, e que eles desejam na sua língua, mordem as suas próprias línguas nas suas bocas, e o próprio reino do anticristo começa a se tornar tenebroso. Aí o outro anjo joga a sua taça sobre a terra, e o rio Eufrates seca.
Depois que o rio Eufrates seca, pastor, o que quer dizer isso? 200 milhões de soldados no rio Eufrates, lá na sexta trombeta. Rio Eufrates seco, dá para a China passar, dá para o Afeganistão passar, dá para todo o Oriente inimigo de Israel passar. Vai ser uma grande batalha. O rio seca, e aí um dos anjos derrama mais uma taça, e 3 espíritos imundos aparecem de avareza, espírito de rãs. Isso significa que alguns poderosos vão comprar outras nações para vir batalhar contra Israel. O mundo vai estar num caos sem alimento. O mundo vai estar num caos sem água. O mundo vai estar num caos sem a brisa do mar e o vento das árvores, porque foram queimadas. O sol vai estar aquecendo. Vai ser dinheiro, vai ser carro, vai ser prosperidade como tem em Dubai, mas vai ser um caos mundial onde ninguém dará a solução. Aí o último anjo vai e derrama, o sexto derrama a sua taça. E aí a Bíblia diz que com o calor do sol e com que o governo do anticristo se tornando tenebroso, começa a ter uma chuva, uma saraiva, uma chuva de pedra nos céus, caindo na terra, na cabeça dos homens. 43 quilos cada pedra caindo na terra. Carro, gente, casa, tudo sendo destruído. Tudo que juntou-se, riqueza. Por isso que Salomão disse que é bom viver a vida, gozar, mas é tudo vaidade. Ou seja, sua boa casa, seu bom carro, goze agora seu dinheiro, porque um dia, mesmo que você pense que não vai morrer, quando Jesus arrebatar a igreja, se você ficar pegado à sua casa, ao seu carro, ao seu dinheiro, é perca de tempo, porque Deus vai trazer um juízo sobre toda a terra e vai se perder tudo. Depois de tudo isso, os homens sofrem. No capítulo 16, 17, 18, Babilônia está derrotada, destruída. Jerusalém fende-se, racha em 3 cidades, em 3 fendas. Todos os montes e ilhas somem do seu lugar. E aí vem o capítulo 19 do Apocalipse. Tudo isso que aconteceu, a igreja foi arrebatada. A igreja não estava aqui. Por isso que você está aqui nessa noite, se preparando, lavando suas vestes, para você não passar por nada disso. Antes de tudo isso acontecer, a igreja foi arrebatada. Jesus voltou? Não, ele arrebatou a igreja, ele não volta. Segundo o apóstolo Paulo, ele nos encontrará nos ares. Se o arrebatamento acontecer agora, a gente some, desaparece. O arrebatamento não tem hora e nem dia. Só precisamos de estar preparado. Depois do arrebatamento acontece tudo isso. Estamos guardados no céu. No capítulo 19 diz a Bíblia que de repente João vê um sinal no céu. É um cavalo branco. E sentado num cavalo branco tem um homem vestido de linho finíssimo e branco, com uma coroa na sua cabeça, com a espada na sua mão e com um arco na sua mão, e